Hoje é domingo, dia 9 de maio de 2021, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será sobre asas de águia. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Êxodo capítulo 19, verso 4, que diz: Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Você está no canal, eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Quando analisamos o Pentateuco, principalmente o livro de Levítico, percebemos que o Senhor Deus teve um grande trabalho com Israel enquanto nação. Quando Deus os tirou do Egito, depois de cerca de 230 anos de escravidão, aquela multidão de cerca de 2 milhões de peregrinos não passavam de um bando de escravos, que haviam perdido muita dignidade humana e mal podiam conhecer verdadeiramente o Senhor. As histórias que haviam sido transmitidas de pai para filho, de geração por geração, haviam mantido na mente da maior parte das pessoas algum conhecimento a respeito de Deus. Mas o fato é que depois de tantos anos como escravos, envolvidos dentro do paganismo que tinha lugar dentro do Egito, muito do conhecimento de Deus, na perspectiva de Israel, havia se misturado com o conhecimento que os egípcios tinham dos seus próprios deuses. A visão que tinham de Deus era distorcida. Por isso, quando olhamos a maneira como o Senhor Deus libertou o seu povo, o livro de Êxodo vai mostrar isso de maneira mais clara. Quando ele libertou o seu povo, ele demonstrou grandemente o seu poder. As pragas que caíam sobre os egípcios, a grande maioria delas, não caía sobre seus filhos. Ele os protegeu, ele os amparou. Mais do que isso, em todo o caminho, como mencionamos na lição de ontem, ele providenciou água, providenciou comida, providenciou proteção. O livro de Números, por exemplo, vai mencionar que o povo sabia para onde ia e o ritmo que deveriam seguir de viagem, porque uma nuvem ia fazendo sombra para eles durante o dia enquanto caminhavam no deserto. E à noite, quando as temperaturas despencavam para temperaturas muito, muito frias, em alguns casos até abaixo de zero, uma coluna de fogo aquecia, mantinha um acampamento aquecido e ao mesmo tempo com luz no meio da escuridão do deserto. O Senhor Deus cuidou do seu povo e o grande propósito de Deus era conseguir ajudá-los a compreender o seu amor. No livro de Deuteronômio, encontramos o Senhor Deus através de Moisés mencionando que o que ele esperava da nação era que a nação o amasse sobre todas as coisas, bem como ao próximo como a si mesmo. Ele queria que o amor fosse a marca distintiva do seu povo. Mas eles haviam trazido muito da carga teológica da religião do Egito, uma religião meritória, uma religião onde para poder receber as bênçãos você tinha que merecer, fazer por merecer, fazer sacrifícios. E muito dessa visão acabou maculando aquilo que era a visão que as pessoas tinham a respeito de Deus, que Israel tinha a respeito de Deus. Essa nação, esse bando de escravos que o Senhor Deus havia libertado, quando ele permanece os 2 anos com eles ali na Península do Sinai, Deus teve que ensinar o básico para eles. Quando você olha para o livro de Levítico, você percebe que Deus teve que ensinar para eles o básico dos básicos. Como, por exemplo, um homem não deve ter relações sexuais com a própria filha, nem com a sua mãe, nem com os parentes mais próximos, com animais. Deus teve que dizer a eles: quando vocês forem fazer as necessidades fisiológicas, não façam em qualquer lugar. Vão para o lado de fora do acampamento, cada homem leve a sua pazinha, faça as suas necessidades, depois jogue areia por cima. Deus teve que ensinar o básico dos básicos para esse povo. Mas com muita paciência o Senhor Deus foi lidando com eles. Apesar de, em vários momentos, eles terem se rebelado contra o Senhor, terem tomado a decisão de voltar para o Egito, para a velha vida de escravidão, mas o Senhor Deus teve grande paciência com eles. A imagem que vai ser usada aqui pelo próprio Deus para descrever o que ele estava fazendo com o seu povo é a imagem de uma águia. Olha o que ele diz.
vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia. Essa ideia de levar sobre asas de águia não é apenas uma visão de alguém que está protegendo, mas é alguém que está tentando ajudar o seu povo a conseguir alcançar patamares mais elevados. Naquela região da Península do Sinai, haviam muitas águias por ali. E as águias faziam seus ninhos no alto das montanhas, ou da montanha. E quando os seus filhotes começavam a ter idade suficiente para aprender a voar, a águia chegava bem perto da borda do seu ninho e jogava seu filhote da borda do ninho. E você pode dizer, mas que coisa mais horrível. Não, mas enquanto o filhote ia despencando e tentando bater as asinhas, ela ia voando no entorno, enquanto ela ia se aproximando do chão. Às vezes a queda chegava a ser de 100, cento e poucos metros, enquanto o filhote ia despencando e tentando bater as asas. Quando ia se aproximando do chão, ela fazia um voo rasante por baixo do filhote, e o filhote pousava sobre as asas abertas da mãe, e ela começava agora a fazer um voo mais alto, cada vez mais alto. E enquanto ela ia subindo, o filhote descansava um pouco, e então ela virava e o filhote caía de novo, batendo as asas, até que o filhote tivesse a possibilidade de aprender a voar. O que Deus está dizendo aqui, através dessa imagem que ele está usando da águia, é de que o Senhor Deus não apenas supria as necessidades deles. Deus não estava ali apenas para poder fazer com que eles tivessem uma vida melhor do que aquela vida que eles tiveram no Egito enquanto escravos. Deus estava tentando fazer com que eles aprendessem a caminhar numa nova perspectiva, que com a relação deles com Deus, que eles poderiam usar os dons e talentos que Deus havia concedido a eles para que eles se tornassem uma nação poderosa, para que eles pudessem aprender, entre aspas, a voar, para que eles pudessem aprender, e cada lição que eles tiveram com Deus dentro da viagem que estavam fazendo desde o Egito até a terra de Canaã, visava da parte de Deus ensiná-los a bater asas, a voar cada vez mais alto. Porque o propósito de Deus é fazer com que haja um desenvolvimento do ser humano enquanto ele entra em aliança com Deus. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, verso 26 vai falar sobre isso. Mas o objetivo de Deus não era apenas fazer com que o ser humano aprendesse das maravilhas a respeito de Deus, mas era que ele pudesse continuar se desenvolvendo para que cada vez a imagem de Deus fosse estampada no ser humano. Se há uma coisa que podemos falar a respeito daquele grupo que Deus havia tirado do Egito, é que eles eram um bando de escravos que haviam desaprendido muita coisa da vida prática, dos relacionamentos interpessoais e também do relacionamento com Deus. Deus, com muita paciência, os ensinou. Mas o grande propósito do Senhor, como uma grande águia, uma mamãe águia, que tenta ensinar os seus filhos a alçar voos cada vez mais altos, o Senhor Deus também estava ajudando o seu povo a fazer exatamente isso. Quando, por exemplo, acabou a água e as pessoas tiveram sede, o propósito de Deus era que eles exercessem fé no Senhor. Mas eles reclamavam e diziam, o Moisés nos tirou do Egito para nos matar de sede. Quando eles tiveram fome, o Senhor Deus queria que eles exercessem fé e fossem buscar no Senhor a solução. Mas eles diziam, Moisés nos tirou do Egito para nos matar de fome. Cada experiência como essas, e enquanto Deus ia agindo logo depois, tirando água da rocha, mandando o maná do céu, visava fortalecer ainda mais a fé do seu povo, para que eles compreendessem que a relação que Deus estava estabelecendo com eles era totalmente baseada na graça. É uma pena que as pessoas daquele tempo tiveram tanta dificuldade de poder compreender como a graça de Deus funciona com o seu povo. O Senhor Deus continua agindo para tentar fazer com que nós aprendamos que com Ele, na relação com Ele, poderemos cada vez alçar voos mais altos, se aprendermos que a graça de Cristo é que nos mantém. Vamos orar para que Ele nos ajude a compreender essas maravilhas e a vivê-las? Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Como uma águia que ajuda os seus filhotes a alçar voos cada vez mais altos, o Senhor também age na nossa história. Ajuda-nos, Senhor, a aprender as lições que Israel não conseguiu aprender. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?